Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando mais uma vez o Engenheiro Mário Lino, eu gostava de apresentar, para lhe pedir uma explicação, um documento que eu passo a ler muito rapidamente. A Microsoft diligenciará no sentido de proceder ao licenciamento de software para disponibilizar o Office 2007, o MS Producer, o Microsoft Reader, o Movie Maker, o Windows Media Player, o Live Messenger. Ora bem, isto é um documento que é assumido pela Microsoft para ser disponibilizado este software em concreto aos participantes no E-Escola, E-Oportunidades e E-Professor. Isto é assinado em nome da Microsoft pelo Diretor-Geral Nuno Duarte e em nome do Ministério por Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Este documento foi assinado em Lisboa no dia 5 de junho de 2007. Ora, 5 de junho de 2007 é exatamente o mesmo dia em que é assinado o acordo com as operadoras, quando ainda não havia fundação e se tratava de constituir ainda o tal Fundo para a Sociedade de Informação. Está aqui estabelecida uma relação que integra no programa E-Escolas a Microsoft e que define produtos em concreto a serem colocados e transacionados no âmbito deste programa e desta operação. Isto foi assinado por si em 5 de junho de 2007, e eu gostava de lhe perguntar qual foi o processo de decisão que conduziu a este documento, que conduziu à sua assinatura, como é que isto foi formulado, isto é, e como é que se elaborou este documento, e quem é que o propôs. E por que razões entende o Sr. Engenheiro Mário Lino que esta contratação, em termos de integração de produtos em concreto de um determinado fabricante na operação que ia ser desencadeada, fosse desta forma negociada entre o Ministério e a Microsoft. Estas são as primeiras questões concretas que eu gostava que esclarecesse, tendo em conta que, muito mais tarde, mas mesmo na fase final da realização do programa E-Escolas, é colocada em alternativa, e não com o sistema dual boot, ou seja, tínhamos que escolher entre computadores com sistema Microsoft ou computadores com software livre, mas apenas na TMN, porque as outras duas operadoras não disponibilizaram essa alternativa. E, portanto, eu gostava que esclarecesse em que termos é que este acordo, este contrato assumido pelo Ministério é realizado e desenvolvido, e como é que se explica. Há duas partes que assumem aqui este enquadramento. E nesse sentido, mais tarde, verificamos que, como ontem explicou o Dr. Mário Franco, não é por opção de mais ninguém senão da própria Fundação e do Ministério, em nome do Estado, que negociam os requisitos mínimos, e lá não está o dual boot, ou seja, o software livre não é colocado de outra forma senão em alternativa. E a pergunta é muito simples: porque é que a Microsoft tinha que ter, digamos assim, um lugar garantido na primeira classe nesta viagem? Ainda não se estava a acabar a negociação com as operadoras e já lá estava a Microsoft a dizer: dê lá para onde der, está lá este software. Por outro lado, e tendo em conta também que o Sr. Engenheiro disse que não há nenhum documento que se traduza no assumir de compromissos para o fornecimento de produtos para o E-Escolas e o E-Escolinhas, à luz deste facto, como é que explica essa afirmação? E dizer também que nós propusemos no plenário que a questão da escolha da Intel e do modelo Intel Classmate não é processadores Intel de qualquer maneira. É aquele modelo que em Portugal se chama Magalhães, e que na Venezuela se chama Canaíma, e que na Turquia se chama não sei o quê, e no Montenegro se chama não sei o que mais, e na Índia se chama outra coisa qualquer. Este modelo Intel Classmate, que é montado, os brasileiros parece que chamam isto de maquilhadora, é feita a montagem daquilo que é fornecido como tecnologia pela Intel. Esta questão do memorando de entendimento de 30 de julho de 2008, assinada pelo Ministério e pela Intel, não vale só pelo que significa em relação à JP Sacote, vale pela Intel. E vale pela questão de saber quais os critérios
teve o Governo para assumir este compromisso que permite a entrada em pleno da Intel como fornecedor de tecnologia para o programa em escolinhas. Ou seja, o processador Intel, melhor ainda dizendo, e mais concretamente o modelo Intel Classmate, que competia em termos globais com outros modelos relativamente a este nicho de mercado, entrou em Portugal pela porta grande desta maneira, por um acordo com o Ministério. E é esta a questão que eu gostava de colocar ao Sr. Engenheiro sobre, mais uma vez, o processo de decisão que conduziu a este memorando, à sua formulação, à sua elaboração e à sua assinatura. Como é que se desenvolveu o processo que desembocou neste momento de 30 de julho de 2008 e a mesma coisa para 5 de junho de 2007 em relação à Microsoft. Aliás, ainda a propósito de Microsoft, há aqui um outro memorando de entendimento a dizer que a Microsoft disponibilizará e apoiará uma oferta de software completa, a suíte Microsoft Magalhães, para a iniciativa Magalhães é Escolinha. E isto é feito pouco depois daquele memorando de entendimento com a Intel. Isto é feito em Lisboa, a 3 de outubro de 2008. E não foi assinado só por si, Sr. Engenheiro. Foi assinado por 10 ministros e mais o coordenador do plano tecnológico, porque cada ministério tinha uma coisa envolvida nesta história. De onde é preciso clarificar como é que se avança e como é que se concretiza. Isto é uma questão muito concreta, não permite grandes elaborações. Do ponto de vista da concretização destes acordos, negociações, entendimentos que se traduziram depois na entrada destes fornecedores, destes fabricantes de produtos para o programa em escolas, como é que foi o processo desde o momento em que alguém teve esta ideia até o momento em que o senhor, enquanto ministro, assinou um papel com estas empresas?